Dá para empreender mesmo já tendo um emprego bem puxado? Oiê, bom dia. Sabe que eu circulo muito no meio tanto corporativo padrão quanto no meio empreendedor. E muitas vezes quem está bem mergulhado no meio empreendedor parece que não curte muito essa história do emprego, CLT, plano de saúde, pereri, paró. A mesma coisa dentro da vida corporativa. Parece que assim, esses caras são loucos. Como é que empreende no Brasil? Não dá. Não existe tempo, não tem como, não faz sentido. De certa forma, os dois estão certos, mas os dois estão muito errados. Porque as verdades, elas não são excludentes. Aquela história da gente ter que escolher um lado e defender o nosso lado para poder ficar muito em paz com a nossa escolha. E aí a gente para de ter a percepção do que acontece do outro lado. Só que quando a gente consegue construir as coisas de forma paralela e de forma complementares, todo mundo ganha com isso. Só que as pessoas às vezes não conseguem enxergar. E eu não consigo enxergar nem para mim, quanto menos para o outro. Exemplo, no Google, já há muitos anos, existe uma proposta da pessoa investir parte do seu tempo para projetos pessoais, para projetos paralelos, os famosos side hustle. E disso nasceu uma série de negócios. O Google acabou se tornando sócio de algum desses negócios. Algumas pessoas se desgrudaram do Google e seguiram a vida por outros caminhos e está tudo certo. Só que as empresas muito tradicionais, muitas vezes olham, às vezes, para alguém tendo alguma iniciativa, fala assim, tá desmotivado. Rapidinho, rapo fora. E é bem interessante enxergar isso, que acho que nos últimos, talvez mais, nos últimos 20 anos, ou um pouco mais, eu nunca consegui seguir uma coisa só. Primeiro, pelo meu estilo mesmo, de ter muita energia, vamos dizer assim, é muito difícil eu colocar a energia toda em um lugar só. Muitas vezes que eu tentei fazer isso, eu quase matei minha equipe, porque eu tenho muitas ideias, eu tenho muita iniciativa, eu me envolvo naturalmente em um monte de coisa, e quem tá junto segue o bonde. Se eu tô colocando todos os meus ovos em uma cestinha só, essa cestinha às vezes ela fica muito pesada, tá? E eu não tô dizendo o clichêzão de divida os seus ovos em várias cestinhas, não, porque muitas vezes não é para todo mundo também ter mais de uma cestinha, porque às vezes não consegue cuidar de mais de uma cestinha. O mais importante é a pessoa se entender. Por outro lado, muita gente diz aí que enriquece é o trabalho, e na verdade o trabalho depois do trabalho também é uma verdade que ela precisa ser questionada e entendida sob a ótica da sua realidade, tá? Eu acredito sim que enriquece é o trabalho depois do trabalho, mas esse trabalho depois do trabalho não necessariamente é um empreendimento padrão. Você pode empreender para si mesmo, você pode empreender na empresa que você está. Como? Buscando o trabalho depois do trabalho, separar um tempo para você cuidar da sua empresa, vamos dizer assim, que é seu empreendimento, que é cuidar do seu sono, alimentação, parará e parará. Você tem que cuidar do seu empreendimento no sentido de buscar ideias fora, de conversar com pessoas de outras realidades, de buscar conhecimento. Eu diria o ET Bilu, busquem conhecimento. E nessa história toda, você pode encaixar algum complemento, pode ser um complemento de renda interessante ou alguma ideia que pode se transformar em renda no futuro. Tem que ser sua renda inteira tem que vir de um emprego CLT que um dia alguém acordou de ovo virado e encasquetou que você não tem perfil para aquilo. E aí, claro que você trabalhando sua empregabilidade, esse ovo virado de alguém, ele se torna uma coisa um pouco menor. Mas de qualquer forma, você deixa de lado uma coisa que você investiu tempo, energia, emoção, sentimento, um projeto no qual você estava acreditando de verdade, né? Agora, quando você tem esse olhar de que várias coisas podem acontecer, é diferente. Bom, mas para organizar um pouquinho desse papo meio maluco, é o seguinte, a minha provocação para você é olhar para si e entender, será que eu sou a pessoa que precisa ter todos os ovos em uma cestinha, cuidar muito bem dessa cestinha, e cuidar muito bem dessa cestinha pensando tanto em um empreendimento meu, quanto em ter um emprego para que uma empresa define os meus caminhos, eu preciso estar pronto para caso aquela cestinha por um acidente caia. Como é que eu vou fazer se daqui um ano isso deixar de existir?
E se daqui a um mês isso deixar de existir? Quais serão meus próximos passos? Eu vou escolher a partir disso. Primeiro passo, se eu sou essa pessoa de cuidar bem de uma cestinha, eu também tenho que estar preparado para essa cestinha se espatifar em algum momento. Segundo passo, não, eu consigo gerenciar mais de uma cestinha, então eu consigo dividir minha atenção de forma que todas as cestinhas estejam bem cuidadas. Não adianta também você fazer igual o pato que nada voa e anda, mas faz os três mal feitos. Não, também não adianta. Por isso que às vezes o ideal é ir começando aos poucos neste novo caminho. Dá para fazer? Dá para fazer. Claro que dá, fazendo boas escolhas. O que é essencial para que cada cestinha se mantenha? O que os seus clientes realmente valorizam? O que o seu gestor realmente valoriza? E o seu gestor muitas vezes fala assim, mas eu sou dono de empresa, eu não tenho gestor. Uma empresa grande ela tem, até o presidente tem patrão, vamos dizer assim, que são os fundadores da empresa, vão zelar por aquela cultura, sejam os conselheiros, quem quer, no final das contas, você tem que ir lá tomar decisão e pedir bênção. Então, assim, não existe essa coisa de, eu não tenho chefe. Eu sou dono da padaria aqui da esquina, eu tenho chefe, que são meus clientes. Se eu não fizer algo para atender a necessidade daquelas pessoas, minha padaria quebra. Se eu não tiver muito bem organizado com a minha equipe, a padaria quebra. Então, assim, de qualquer forma, você vai ter que se conectar com pessoas, você vai ter que se conectar consigo mesmo, se organizar no tempo, focar no essencial. Para tudo isso, você vai precisar equilibrar. Então, empreender ou ter um emprego? Por que não os dois? Hoje, até mesmo porque dificilmente você vai ter um emprego que é 100% emprego, porque você vai ter que empreender internamente. Dificilmente você vai ter um empreendimento que você é 100% independente. Então, repensa conceitos, escuta gente que está bebendo dessas duas fontes e segue o seu instinto para construir o seu projeto de vida. Beijo para você e até amanhã.